Bom, boa noite. Estamos hoje, então, iniciando a última gravação do ano, né? O pessoal da internet vai ver como o último episódio do ano de 2023. Já preparando para a semana que vem, que é o primeiro, né? Semana seguinte, que é o primeiro episódio publicado do ano. Mas um clima de começo mesmo, de fechamento de ciclo e início de um outro ciclo. Porque o capítulo 16 do Mildinho foi muito longo. Um capítulo longo, né? Inúmeras passagens, ele custou a terminar. E agora nós vamos iniciar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, né? O capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele tem uma sequência de passagens icônicas, passagens muito famosas, muito conhecidas. Até de quem não tem o hábito de estudar o Evangelho, mas já ouviu falar dessas passagens, né? A primeira delas, que é essa que nós vamos estudar, ela é uma das passagens mais emblemáticas e mais enigmáticas do estudo do Evangelho, que é a transfiguração no Monte Tabor, né? Algumas traduções traz como título a transfiguração do Monte Tabor, outras trazem como título a transfiguração de Jesus, somente, né? Mas é um episódio que eu digo enigmático, porque geralmente a discussão em torno dele, o debate em torno dele, não é um debate de natureza moral. Normalmente é um debate de natureza especulativa. Só para a gente fazer um resumo breve antes da leitura da passagem, que eu faço questão que a gente faça a leitura da passagem toda, né? Para a gente entender isso, o fenômeno de efeito físico citado na passagem, normalmente, geralmente, chama mais atenção das pessoas do que a orientação moral, ética e moral que está contida na passagem. Entendeu? A transfiguração do Monte Tabor. Transfiguração é um fenômeno mediúnico, né? Ele é estudado no livro dos médiuns, Kardec estuda os fenômenos de transfiguração. Recentemente a gente teve uma transfiguração famosa, né? Que foi uma transfiguração do médium Divaldo Franco, lá na FEB, né? Na transfiguração, as feições e as expressões faciais, muitas vezes a estrutura corporal do médium se modifica, um negócio meio assustador mesmo, né? Para quem nunca viu, um negócio meio assustador, né? Mas o caso de Jesus foi uma transfiguração luminosa. Ele não mudou a estrutura orgânica. É bom explicar isso antes da leitura, porque aí vocês já vão para a leitura da passagem assim, entendendo bem isso, né? Não foi uma modificação da estrutura corporal. Foi uma modificação da estrutura energética. Jesus não se transformou, o corpo de Jesus não se transformou num outro corpo. É isso que eu quero dizer. Ele se transformou em luz. Se transformou em luz. É um fenômeno de irradiação luminosa decorrente de um processo de transfiguração, uma coisa que não tem recorrência na história da mediunidade na Terra. Não tem. Não tem caso similar em nenhuma narrativa histórica. Fala até como professor de história. Não tem referência a algo parecido, né? Então é uma passagem que chama muita atenção por isso. Só que nós não vamos por esse viés. É um estudo interessante, fascinante. Poderia realizar? Eu já realizei esse estudo várias vezes em casa espírita. Companheiros fizeram estudos brilhantes sobre o que é que aconteceu de fato ali no Monte Tabor, entre Jesus, os 3 discípulos que o acompanharam, e os 2 espíritos que ali se materializaram, né? Moisés e Elias. O que aconteceu em termos de fenomenologia mediúnica ali no Monte Tabor? Mas nós não vamos por aí.
Nós vamos mergulhar no mistério da transfiguração. O que é o mistério? Não é o que aconteceu e nem por que aconteceu. Perdão, não é o que aconteceu e nem como aconteceu. Nós vamos no porquê aconteceu. Por que um espírito? Por que um espírito chega num patamar de excelência moral em que a expressão perispiritual dele não tem mais feições humanas, e sim luminosas? Ah, essa é a pergunta da passagem toda. O que se dá na trajetória de um espírito, na história de um espírito, seu Murilo, que ele chega a um ponto em que a expressão perispiritual dele é diferente da nossa. A Joana desprendida do corpo se parece com a Joana. O Adelmo fora do corpo, ou Adelmo após a desencarnação, vai se parecer com Adelmo, ou com qualquer outro homem, porque o perispírito continua a ter feições humanas. Cabeça, tronco, joelho e pé, como diria Chico na sua canção, que ele canta todos os dias, né? É homem, é mulher, mas Jesus, quando se transfigura, é luz, pura irradiação luminosa. A luz, exatamente, boa lembrança, o senhor Adelmo está lembrando aqui, é aquele foco luminoso que ao meio-dia do deserto do Oriente conseguiu brilhar mais que o sol. Ao meio-dia. Ao ponto de Paulo já cair cego. Ele cai do cavalo, literalmente, cai de joelhos e cego. O que se dá na trajetória de um espírito para que ele chegue nesse patamar? É o que ele sabe? Sabe muito. Nossa, mas sabe, aí virou luz. É isso. É o que ele sente. O que está na trajetória? Né? É o que a gente vai estudar, né? Vocês vão ver depois, quem assistir depois, o primeiro slide aqui é uma pintura lindíssima, né? Eu acho peculiar quando o pintor consegue dar luminosidade para uma figura na sua pintura, porque ele faz isso com tinta, né? Não é fácil, né? Não tem computação gráfica, né? É no pincel, é fascinante, né? Mas depois, quem tiver curiosidade de ver, e o pessoal de casa está acompanhando agora, a transfiguração de Jesus, capítulo 17 de Mateus, do versículo 1 ao 13. Então, são 13 versículos. Para nós aqui, isso significa pelo menos 13 semanas. Quanto tempo dá isso? Muito tempo, hein? Vai dar uns 3 meses e meio. É por isso que o povo, às vezes, não dá conta do miudinho, né? 3 meses e meio vendo a primeira passagem do capítulo 17. Possivelmente, nós vamos atravessar o ano com o capítulo 17. Vamos atravessar 2024 todo com um capítulo. Tá bom? Sem pressa, né? É miudinho. Vamos lá, então? Vamos ler a passagem? Então, ó. A icônica passagem da transfiguração do Monte Tabor. Antes de ler a passagem, quero contar uma coisa curiosa sobre a obra do Humberto de Campos. Quando eu fui conhecer a Galileia, eu estava num micro-ônibus do lado do Haroldo Dutra. A gente estava viajando junto e conversando. E aí, eu estava lendo o livro Boa Nova, porque a gente ia estudar umas passagens do livro Boa Nova, eu estava marcando uns trechos que a gente ia estudar no ônibus, uma excursão que a gente fez para Israel, e ele estava vendo a paisagem. Ele estava do meu lado, eu estava aqui no lado da janela, ele do meu lado, aí de repente ele falou assim, Luiz, olha aquele monte lá. Mas quando você anda em Israel, é só monte, é tipo andar perto de Belo Horizonte, né? É só montanha, né? Eu falei, qual? Ele falou, aquela redondinha. Na hora que ele falou aquela redondinha, eu tinha acabado de ler um parágrafo do capítulo precursor do livro Boa Nova, em que o Humberto de Campos está descrevendo o Monte Tabor. E ele fala assim, Monte Tabor com sua silhueta, o seu contorno robundo, redondo. Falei, ó,
Falei para ele, segundo Humberto Campos, ao que parece, esse é o Monte Tabor. Aí nós estávamos viajando com uma israelense. A gente chamou ela e falou assim, aquele monte lá é qual? Ela falou assim, é o Monte Tabor. Então não pensem que é um Everest, não, viu, gente? É um morrinho redondinho, gordinho, né? E Jesus subiu ali, e é onde vai se dar a passagem que eu vou contar para vocês, ler para vocês agora. Bom, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte, ao morro alto, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Ou seja, já não dava mais para definir contorno algum. O rosto parece que o rosto, ou as imediações de onde seria o rosto de Jesus, era o ponto de fulguração maior, irradiando para o resto do corpo. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, Pedro é corajoso, né? Levanta o dedo lá. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Os hebreus, e isso por uma questão de trajetória civilizatória, eles tinham muito talento, ainda tem, para fazer improvisar tendas. Tabernáculo é tenda. Primeiro, porque foram nômades muito tempo. Segundo, porque as viagens, elas quase sempre em Israel não eram feitas com animais, cavalo, não tinha. Como lá é tudo muito íngreme, é sempre a pé. Então, às vezes, levava de uma localidade a outra, pelo menos um pernoite. E eles conseguiam improvisar tendas com o próprio manto. O próprio manto que ia na roupa, né? E aí eles falam, Pedro fala para Jesus, a gente já viu que nós vamos pernoitar aqui, o senhor quer que eu improvise uma tendazinha, a inocência da criança, né? Uma tendazinha para o senhor, um para Moisés, um para Elias? Os 3 espíritos, né? Os 2 espíritos com Jesus, né? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Eita! E da nuvem luminosa saiu uma voz que dizia, este é meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. Aí vem as especulações, há quem diga que é o Cristo do Cristo, entendendo? É o Cristo de Jesus. Há quem diga que talvez seja uma teofania, ou seja, um fenômeno de voz direta do próprio Deus, que eu não acho muito possível ou viável, mas ficar discutindo isso aqui é ir para aquele outro viés que a gente não quer. Então vamos voltar para a leitura. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Cair sobre o rosto é porque a postura de reverência em Israel era deitar no chão e colar o rosto no chão. Eles deitavam de bruços com o rosto no chão. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. O resto era só luz. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Coitado, eu não sei se isso aqui foi a altura, assim,
de 1 ano e meio ou 2 anos de apostolado, mas pelo menos mais um aninho tiveram que guardar esse trem. Só depois da crucificação, hein? Zíper na boca. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou. Bom, já li isso. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles estão dizendo assim: se quem a gente viu agora é Elias, e ele não veio ainda, como é que o senhor é o Messias? Se os profetas diziam que o Messias só viria depois que o Elias viesse. O profeta Oséias que fala isso. E os seus discípulos, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele cita o que está lá em Oséias. Mas digo-vos que Elias já veio. E não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Sabe João Batista? Do dia de São João, da festa junina? Né? O primo de Jesus era Elias, o profeta Elias, reencarnado. Claro, como água aqui, né? A mensagem reencarnatória. Jesus mandou a real, mas Jesus já veio. E os discípulos, nós sabemos de quem que o senhor está falando. Era João. Tá bom? Fizemos a leitura. Vamos estudar? Agora o bicho vai pegar, ó. Quando eu li o capítulo 17, o versículo 1 do capítulo 17, e depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte, então Pedro e os 2 irmãos, né, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pega os 3, sobe o Monte Tabor, e lá no Monte Tabor, 6 dias depois, ele tem o encontro com Elias e Moisés e a transfiguração. Eu olhei esse versículo e falei assim, tá, aqui é uma trifurgação, assim, né? Uma trifurcação. Eu posso ir para onde eu quiser. Posso falar do Alto Monte, mas nós já discutimos sobre a simbologia da topografia israelense, né? O Morro Alto. Posso falar individualmente dos 3 nomes de discípulos que estão aqui, mas isso eu também já fiz lá no capítulo, nem lembro qual, que eu analisei o nome de cada discípulo. Tem gente que nem vinha aqui ainda. Posso analisar também o nome de Jesus, mas eu também já fiz isso, Yeshua, salvação. Ou posso pegar esses 6 dias. E aí, quando a gente escolhe analisar um número em versículo, a ferramenta de decodificação é a Cabala. A Cabalá, a mística judaica, né? Para o entendimento dos aspectos ocultos do versículo. Já falei isso com vocês, que no alfabeto hebraico, as letras, elas também, o símbolo de cada letra também corresponde a um número. Ou corresponde ao número na sequência do alfabeto, a posição que a letra ocupa no alfabeto, ou um valor atribuído, um valor convencionado pela tradição rabínica. A gente vai fazer aqui a gematria, é uma das técnicas de entendimento do texto através das referências numéricas. Eu já fiz isso com vocês, tá bom? Então, não é uma novidade aqui no Miudinho. Nós já fizemos isso aqui várias vezes. E nós vamos tornar a fazer. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, passando para o próximo slide, o pessoal daqui do salão, eu mandei no WhatsApp para vocês poderem acompanhar. Tem um pulo do gato. Sabe o que é pulo do gato, né, seu Sadel? Tem um pulo do gato aqui. Tem um segredinho, um macete, uma manha
E a gente só conhece essas manhas quando já está pelo menos há 13 anos fazendo isso. Aí a gente tem as manhas. Porque quando você lê o versículo, você vê uma referência a qual numeral? Quando você lê o versículo? 6. Só que tem a palavra menté, em grego, que ela tem um valor adverbial. Ela quer dizer depois. Depois de. Se é depois de 6 dias, então a ocorrência se dá em qual dia? No 7º. Aham! Então, qual é o numeral? Errado. Eu adoro fazer isso. Tem mais numeral aí nesse versículo. Quantos discípulos? 3. Então, qual é o valor numérico que o versículo sugere para a gente? 10. 7 dias e 3 discípulos. 10. Quem quiser saber assim, o que é que Paulo estudava com Gamaliel? Essas manhas. O que é que Paulo fazia quando ia com o mestre dele, Gamaliel? Sentava do lado e o Gamaliel ensinando essas jogadas. E quem que é o Gamaliel que ensinou essas jogadas pra gente aqui em Minas? Honório Abreu. Entendeu? Essas jogadas. Tem coisa que também é intuição. Depois que você aprende, aí salta do versículo, né? Lembro que uma vez eu brincava com o Haroldo, que a gente olha pro versículo, parece um Homem de Ferro. Sabe quando ele... O Jarvis, visão 3D, assim, parece que as letrinhas voam em volta. E aparecem essas coisas. Porque o 10 é o valor numérico de uma letra do alfabeto hebraico. Qual letra? Yod. Curiosidade do mundo de fandom. Sabe o mestre Yoda? É inspirado no Yod. Porque ele é pequenininho. É verdade isso. O Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. Quem está acompanhando aí no celular está vendo. É uma letrinha, é um risquinho. Vocês estão vendo? É um risquinho. O Yod, o mestre Yoda, o mestre Jedi, o mestre Yoda, o nome dele é inspirado na menor letra do alfabeto hebraico. Que inclusive é quando Jesus fala assim, nem o céu e a terra não passarão até que tenha sido cumprido o último J. Errado, não é J, tradução horrível. É o último Yod. Ou seja, que seja cumprido o mais ínfimo detalhe da lei. A letrinha Yod. A letrinha pequenininha. Qual é o valor numérico do Yod? 10. Tá bom? Mas não subestimem o Yod. Olha as palavras que começam com a letra Yod. Primeira delas, Israel. Israel. Começa com Yod. Outra palavra, Yudá. Judá. Começa com Yod também. Terceira palavra, Jerusalém. Jerusalém. Começa com Yod também. E Yehoshua, Jesus, começa com Yod. E é claro, o próprio nome de Deus, que aqui no Ocidente a gente fala Yahvé, ou Jeová, não se pronuncia. Mas se sabe que começa também com o Yod, o nome de Deus. Então, aqui eu já tenho uma coisa para analisar com vocês. Vocês verem onde a gente vai chegar. Israel, e quando eu falo de Israel, não estou falando só um país, o Estado-nação que existe lá, mas sim a civilização histórica. E não só a civilização histórica, civilização da Antiguidade Oriental, hebraica. Quando eu falo Israel, eu estou falando de uma nação espiritual. Né? Uma nação espiritual. Os espíritos que lá reencarnaram e que agora estão reencarnados em outras civilizações, em outros países, que reencarnaram posteriormente em outros lugares, mas que
espiritualmente estão vinculados a Israel. Tudo isso é obra de quem? De Deus. Uma civilização, uma família espiritual, não é obra somente do esforço próprio. É obra do esforço próprio, ou seja, o devir histórico, mas também das interferências de Deus. Judá, que é uma referência ao reino de Judá. O reino de Judá, idem, onde está Jerusalém, inclusive, obra de Deus. E o reino de Israel, que era o mais ao norte, idem. Tanto Israel quanto Judá, como qualquer outra nação, é obra de Deus. Qualquer coletividade, qualquer comunidade, ela acontece, ela faz os seus feitos históricos, ela brilha na história, ela deixa o seu legado, porque além do trabalho dos homens, das realizações dos homens, também houve a realização de Deus. Jerusalém, como símbolo da capital espiritual da Antiguidade Oriental, né? Jerusalém é uma cidade litúrgica, não é uma cidade econômica, não é uma cidade do comércio, não é uma cidade da política. Jerusalém é uma cidade da religiosidade, obra de Deus. E o próprio nome de Deus, que Yahvé, a pronúncia Yahvé que a gente fala, mas que não deveria pronunciar, vem do verbo avá, que quer dizer fazer, realizar. Então, olha só, tudo aqui nesses nomes todos que começam com I, há a presença do fazer dos homens, da realização dos homens, mas também o fazer e a realização de Deus. Yod, a palavra Yod, a letra, ela é, na verdade, as palavras em hebraico não tem vogal, né? É só consoante. A raiz é a mesma da palavra Yad. O que significa Yad? Mão ou braço, é uma palavra só. Mão, braço. Quando a gente vai realizar as coisas, o que a gente usa? Então vocês já estão começando a perceber qual que é o tema de hoje, né? O tema, o assunto, né? Estão começando a ver onde nós vamos chegar. Ó, olha só, mais coincidências bíblicas. De Adão até Noé, todo aquele devir civilizatório na narrativa bíblica, que culmina com o dilúvio, né? Tudo tem a obra e a realização dos nomes que são citados, mas também a obra e a ação de Deus. O próprio dilúvio é a ação de Deus. Natural, né? É a lei natural. Entre Adão e Noé são quantas gerações que a Bíblia cita? 10. Mas e depois, entre Noé e Abraão? Mais 10. Mais 10. E depois, entre Abraão e Moisés? Mais 10. 10. Ó. Quantas pragas no Egito? Ação de Deus. Quantas pragas? 10 pragas. E os mandamentos da lei? 10. Ação de Deus também. A realização de Deus. As pragas do Egito, obra de Deus. Os 10 mandamentos, obra de Deus. Deus sozinho? Não. Em parceria com Moisés. Seja os 10 mandamentos, seja as pragas do Egito, tem a mão de Deus, mas também tem a mão do médium de Deus. Ali. Moisés. Mas, Aloysio, por que a letra Yod, que tem um valor numérico de 10,
está associado à palavra hebraica yad, que é mão, braço. Quantos dedos? 10. Pronto. Fechou? 10. O versículo guarda uma mensagem cifrada. O versículo que abre a passagem sobre a transfiguração tem um numeral contido no miolinho dele, na gema dele, no miolo dele, no tutano. O numeral é 10. 10 é uma referência à letra Yud. E o Yud significa mão, braço, realização, fazer, operar, ação. Fazer acontecer. Obra, trabalho. De Deus, sempre em parceria com o homem. Esse é o tema de hoje. A vinculação disso com a transfiguração luminosa, nós vamos ver ali, mas eu já dei uma dica hoje. O que a gente quer descobrir? Como a transfiguração acontece? Por quê? Por quê? O que faz um espírito se tornar um sol vivo? O que está por detrás da trajetória de um espírito que faz com que ele seja um sol vivo? Tá bom? Avançando, então. Livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 84, tem que conferir no meu horário aqui, ó. Capítulo 84, Levantando Mãos Santas. O Emmanuel vai comentar, Aritz, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz assim para Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Qual que é a imagem que vocês imaginam? Pessoal num templo, numa igreja, no centro espírita, né? Ó Senhor, levantando mãos santas. Pois é, mas o Emmanuel, ele fala, não é bem isso, não. O Emmanuel pega e diz assim: nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Não é uma recomendação litúrgica sobre como orar. Qual gestual utilizar na hora da oração? Se é assim, se é assim, se é assim, se é igual aos espíritas assim. Como? Como é que você vai usar as mãos para orar? É uma recomendação de serviço. O versículo de Paulo para Timóteo, carta de Paulo para Timóteo, não está falando de liturgia, está falando de trabalho. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. Alguns teólogos vão falar, não, Paulo está falando de louvor. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos. Não. Vamos ver do que Paulo está falando? O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina. Emmanuel interpretando Paulo. O espírito que escreveu Paulo e Estevão interpretando a epístola. Emmanuel está dizendo, Paulo, quando se refere às mãos santas, ele está falando de ação honesta e edificante. Ação honesta que edifica e constrói. E o homem que edifica e constrói em parceria, em comunhão com Deus.
o homem que colabora com a providência divina. E reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Peraí, mas o Paulo, quando vai falar com Timóteo sobre oração, ele cita mãos que trabalham? Sabe o que é? Paulo, nesse versículo, ele está citando uma forma de oração. Porém, essa uma forma de oração é a mais eficaz forma de oração. Quando a gente faz, quando a gente realiza, quando a gente age, gerando felicidade e bem-estar para o próximo, sabe quem está conversando com Deus? Não é a boca, é as mãos. Hein? A Emmanuel acrescenta. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, aí eu sublinhei aqui. O que é esse esforço individualista? Esforço porque é alguma coisa que ele faz com as mãos. Mas é alguma coisa que ele faz com as mãos pelo coletivo ou pelo individual? Pelo individual. É um esforço individualista. Tipo assim, se nós vamos fazer uma ceia de Natal aqui, imagina, Rafa, aí eu pego o prato, levanto, vou no aparador, ponho lá uma concha de arroz, uma salada, um assado qualquer. Sento, pego o garfo, a faca e começo a levar a comida para minha boca. Minhas mãos estão agindo? É um esforço? Em benefício de quem? Da individualidade. Eu estou alimentando. Esse esforço é trabalho com as mãos. Mas em benefício de quem? De mim mesmo, próprio. Invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Diariamente, a gente age. Diariamente, a gente põe para operar as mãos. Mas o Emmanuel está dizendo que isso acontece diariamente, quase sempre, como um esforço, uma forma de esforço individualista. As mãos trabalham em benefício delas próprias. Porque para a gente ter vigor, energia, força, a gente precisa se nutrir, se alimentar, se proteger do frio, né? Não adoecer, senão as mãos não operam. Elas trabalham em benefício próprio. Por extensão, eu fui no exemplo mais primário, né, gente? Alimentação. Por extensão, se eu pego um remédio e tomo, esforço individualista. Se eu pego um cobertor e puxo e cubro o meu corpo com as mãos, esforço individualista. Se eu vou para o computador ganhar dinheiro, esforço individualista. Se eu pego um giz, vou para o quadro negro escrever, dou aula, é esforço individualista. Olha só, Jesus não está analisando aqui os benefícios estendidos, mas a intenção de quem age. Claro, o sujeito, não, vou trabalhar para ganhar dinheiro, meu negócio é meu conforto. Mas se aquele trabalho dele gera um benefício geral, se ele é um engenheiro, construiu um viaduto, o esforço individualista teve um benefício estendido. Mas tudo aquilo que é estendido tem um valor secundário. Primeiro, as minhas mãos vão trabalhar para mim. E em segundo plano, secundariamente, de forma estendida, pelos outros. Aí o Emmanuel acrescenta assim. Paulo acrescenta, porém, quando o Emmanuel põe um porém aí, vocês podem saber que ele vai puxar o cinto.
Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas. Olha, agora a gente está falando do Kodesh, santo, do hebraico. Santificar, Kodesh quer dizer distinto, separado, diferente, à parte. Uma mão santificada é aquela que se tornou santa, ou seja, que se tornou distinta, diferente das outras mãos. Ou seja, ela faz um trabalho, mas não é um trabalho igual que todas as outras fazem. Que trabalho é esse? Depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se eu quero examinar se a minha mão é santa, ou seja, se o meu trabalho é santo, se ele é distinto, se ele é diferente, se ele é singular, eu tenho que analisar o móvel da ação, a motivação da ação. Alcançaram? Eu estou fazendo isso só para os outros ou estou fazendo isso para mim com benefício estendido para os outros? Quem é que eu estou pondo no epicentro de prioridade? Quem é que está no meu foco de prioridade? Eu ou o outro? Se o foco de prioridade for eu, o meu trabalho é egocêntrico. E porque ele é egocêntrico, ele é vulgar, ou seja, ele é comum. Ele é igual a todos os outros. Porque, majoritariamente, os homens trabalham egocentricamente. E, às vezes, egoisticamente. Entenderam? Agora, se no meu foco de interesse, de prioridade, está o outro, o meu trabalho é altruístico. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para os outros. Se eu não desfrutar de benefício nenhum do que eu estou fazendo, para mim não tem importância. Para mim o que interessa é o benefício espalhado. Não há a ideia de lucro, não há a ideia de ganho, não há a ideia de premiação pelo trabalho realizado. Lembra do André Luiz? Quando o trabalhador trabalha com alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. O Emmanuel está propondo isso. Examina as suas ações. Tudo que você realiza com a mão. Aí a gente pensa nas donas de casa, né? Que exemplo nós temos, lindo, de trabalho altruístico. Notem bem, antes que tenha críticas, eu não estou fazendo apologia à Amélia, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é do impulso de muitas mulheres o esforço altruístico no cotidiano doméstico, não é, Euridice? Geralmente, as donas de casa, eu estou me referindo à figura feminina, muito embora saiba que existem figuras masculinas com a mesma disposição. Mas a figura feminina que geralmente é a última que come. Eu lembro de avós minhas, assim, ceia de Natal, igual, fazia, servia, né? Assim, Tina, depois que todo mundo comia, que ela ia sentar para comer. É uns trabalhos santos. São mãos santas. São mãos santas.
Se eu chego no trabalho e vou apertar parafuso, esse trabalho é um esforço individual, que vai ter um benefício estendido. Agora, se no caminho para o trabalho, senhor Adelmo, eu vejo um buracão no asfalto, encosto o meu carro, vou lá, pego um triângulo de sinalização do meu carro e coloco no buraco para que ninguém caia no buraco, esse esforço trouxe um benefício direto para mim? Não. A motivação dele foi absolutamente altruística. Eu só pensei em quem vem depois. Às vezes eu mesmo caí no buraco antes de fazer isso. Ou seja, já caí mesmo, já levei o prejuízo, empenou minha roda, encostei o carro, furou meu pneu, troquei meu pneu, mas antes de ir embora eu fui lá e sinalizei que ali tinha um buraco. Para que outra pessoa não se prejudicasse. É disso que a Emmanuel está falando. A gente tem que ir aprendendo a diferenciar, a distinguir essas duas mãos agindo. A mão humana e a mão santa. O trabalho humano, pela subsistência, ou pelo conforto, ou pelo luxo, e a mão da mão que serve. Só. Serve e passa, como diria Chico Xavier. Serve e passa. Serve e não procura seu lucro. Não procura o que ganhou com aquilo. Só o benefício espalhado. Certo? Avançando. Livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, capítulo 147, Mãos em Serviço. Mateus, capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo, quero ser limpo. Detalhe, nós vamos trabalhar com 2 versículos em sequência, esse primeiro, depois vem o outro, em que há um movimento de estender as mãos. Só que nesse aqui, quem estende as mãos é Jesus. No próximo, é o enfermo que vai estender as mãos, é o contrário. Mas vamos ficar com esse aqui. Era um típico caso de um leproso, que Jesus estendeu as mãos e disse, eu quero que você se cure, ser limpo. Comentário do Emmanuel. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços. Ó, é o estudo de hoje, né? Toda ideia, depois que a ideia se transforma em ação. Então ela escorre, ela jorra da mente pelos braços até as mãos. E se concretiza. Para concretizarem as boas obras. Toda refeição, ó, dona de casa, para surgir, pede braços em movimentos. Então, o escultor, ele imagina uma peça e aquela imagem inspirada sai dos braços, vai para as mãos, vai para a pedra. Um músico imagina uma melodia, cria uma melodia e daquilo transborda para os braços, vai para o piano. A dona de casa tem a ideia, hoje eu vou preparar, né? Hoje minha mãe fez uma carninha moída que estava responsa. Um arrozinho, feijão, uma carninha moída, delirei. Ela foi lá, escorreu a ideia pelas mãos e realizou aquele almoço maravilhoso. Assim que se dá. Sentimento, ideia, ação pelas mãos. Tá? Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir, ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Aquela passagem linda, né, depois que ele, antes dele acolher a mulher que ia ser apedrejada, ele estava lá escrevendo no chão, escrevendo na areia. The Chosen vai mostrar isso, né? E ele escrevia com o dedo. Aquilo lá é porque Jesus não usou intermediários, assim como ele não usou um graveto.
Ele escreveu com o próprio dedo, ou seja, ele veio, ele, pessoalmente, realizar tudo que realizou. Com as próprias mãos. Em direção aos menos felizes. Ou seja, não era em direção dele próprio. Jesus nunca teve ambições profissionais, gente. Já pararam para pensar nisso? Qual que era a meta de Jesus? Ser o carpinteiro mais famoso da Palestina? Inaugurar uma filial da oficina de José nas cidades circunvizinhas? Expandir os negócios da família? Era isso? Não. Não. Era socorrer o infeliz. Ponto. Mão santa. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 74, agora sim, mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aqui a gente vai começar a entender o lance da transfiguração. Prestem atenção, ó. O Evangelho não vos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. Das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas, mãos santas. Quando os meus esforços pessoais se despirem, se libertarem de qualquer laivo de interesse pessoal, as minhas mãos estão limpas, estão livres. Não, eu vou fazer isso, mas não é em benefício meu. Eu não vou ter, pelo contrário, para fazer isso eu vou ter muito prejuízo, mas vou fazer. É para beneficiar os outros. Beneficiar quem me odeia. Beneficiar quem me persegue. Beneficiar o meu malfeitor. Aí não é você que está agindo mais. Você é só instrumento. Suas mãos são ferramentas nas mãos de Deus. Antes de tudo, porém, diz Emmanuel, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. Agora vamos entrar no versículo. Mas por que as mãos de Paulo? Por que não outras mãos? Existiram outras mãos, mas quando Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz: Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. O que Paulo tinha de diferente? Por que ele é chamado de o vaso escolhido? A pergunta é essa. O que é que ele tinha de diferente? Aí o Emmanuel vai esclarecer. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Como é que a igreja se refere a Paulo? Ao nome da cidade? Como? São Paulo. Ele não é qualquer Paulo. Ele é o Paulo que é santo. Aí você fixa nessa imagem. Mas entre o Paulo perseguidor e o Paulo santo tem 30 anos de ação, de trabalho, de realização, senhor Adel. Incansável e totalmente despretensioso, sem pretensão nenhuma, sem intenção nenhuma. É fazer porque tem que fazer e fazer para os outros, não é para mim. 30 anos. Estão começando a entender a transfiguração? Por detrás, ou previamente a toda a glória, existe anos, séculos, milênios, milhões de anos de muito trabalho. O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quem disse isso? Jesus. Estão começando a entender
Da onde vem aquele perispírito luminoso? Aquele perispírito luminoso em que Jesus se transfigura, ele é resultado, ele é consequência de séculos e séculos e séculos e séculos de trabalho incansável pelos outros. Ninguém se torna luz, se torna um sol vivo impunemente, aleatoriamente, por predileção de Deus. Jesus é a obra dele próprio. Ele é a obra de suas mãos. Ele se esculpiu em forma de luz. Aí o Emmanuel fecha a lição. Apesar... Não, aí volta a essa leitura. Ó. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das suas mãos? Porque sabe o que tinha nas mãos de Paulo até aquele encontro em Damasco? Sabe o que tinha nas mãos dele? Sangue de inocente. Que ele tinha torturado. O Emmanuel faz questão de torturar, inclusive mencionar a tortura com espátulas debaixo das unhas, que Paulo promovia, capitaneava. Então, ele segue para Damasco para sujar mais as mãos, porque ele estava indo para Damasco para matar Ananias. Ele ia sujar mais as mãos. No meio do caminho, Jesus falou assim, ó Paulo, espera aí. Você sabia que você pode usar suas mãos para outra coisa? Além de sangrar o seu semelhante? É verdade. O que o senhor quer que eu faça? Limpa suas mãos. Aliviando a dor e não provocando a dor. Ele passa os 30 anos seguintes aliviando todo tipo de dor, física e espiritual. Assim que ele limpa as mãos. Assim que ele santifica suas mãos. Apesar de escrever luminosas epístolas, ou seja, transferir ou transmitir o que sabia, jamais abandonou o tear humilde, até a velhice do corpo. Então, junto com um trabalho intelectual, ele conservava um trabalho também de natureza manual, para não ser pesado para os outros. Então, Paulo tinha a sua profissão. Ele tinha o seu ofício. O que Paulo fazia para comer? Para comprar seus remedinhos? Tapete. Tenda. Ele era tecelão. Mas e quando ele escrevia as epístolas? O que ele ganhava com isso? Mãos limpas. Então, as mãos que faziam tear eram mãos como de outros tecelões. Mas as mãos que rascunhou a carta aos Hebreus, cito a carta aos Hebreus porque possivelmente foi a única que ele escreveu de punho. As outras ele ditou. As mãos que rascunharam a carta aos Hebreus, essas mãos agiram movido por total altruísmo. Por isso que o Emmanuel diz, escrever luminosas epístolas. Esse trabalho é luminoso. É um trabalho. E ele varava madrugadas fazendo aquilo, não era para ganhar dinheiro, não era para se manter. Pelo contrário, frequentemente, o trabalho de tecelão ficava em prejuízo, ficava em segundo plano, para que ele pudesse priorizar a outra coisa. E o Emmanuel fecha. Deus é sempre o mesmo Pai. Que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Do mesmo jeito que Paulo se distinguiu, se tornou santo, como resultado do seu esforço pessoal em socorro ao próximo, Jesus
se apresenta aos discípulos na sua feição cósmica, dizendo, olha, dos 3, e fala para eles, ó, mas guarda isso, e só conta depois que eu me for. Jesus diz, olha, estão vendo o que eu sou? Eu sou isso. E isso que eu sou é resultado de mãos agindo para aliviar o sofrimento e para espalhar a felicidade dos outros. Principalmente aquele outro que aparentemente menos merece e mais precisa. E aí a gente caminhando para o nosso fechamento, capítulo 179 do livro Fonte Viva. Reparemos nossas mãos. Sabe aquele esforço que o Santo Agostinho recomenda na questão? Ó, todo dia antes de dormir, passar em revista. Todo dia antes de dormir, repare suas mãos. O que eu tenho nas minhas mãos? O suor resultante do trabalho pelo outro? O suor resultante pelo trabalho em benefício próprio e dos seus? Ou as lágrimas decorrentes do sofrimento que eu espalhei? Não vou nem falar sangue, porque não. Mas, ó, Paulo tinha sangue nas mãos. Mas às vezes a gente não tem sangue nas mãos, mas tem lágrimas nas mãos. Tem lágrimas nas mãos. Ó, mostrou-lhes as suas mãos. João, capítulo 20, versículo 20. O homem da mão mirrada, vocês lembram? Do homem que tinha a mão atrofiada, estende as mãos e Jesus cura as mãos dele. Ele estende as mãos para Jesus. Reaparecendo aos discípulos. Perdão, gente, eu confundi as lições. Não é o homem da mão mirrada. Essa é uma outra lição que eu ia analisar. Essa aqui é a passagem do Tomé. Quando ele aparece para os discípulos, após a crucificação, ele mostra as mãos para quem? Para o Tomé. E o que ele mostra nas mãos? As chagas. O resultado da crucificação, né? Então, olha. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. Por que ele não mostrou os pés? Por que ele não mostrou diretamente a marca da lança lá do Longinos, né? Perfurou a pleura de Jesus. Por que não? Por que as mãos? Será que ele não queria associar trabalho altruístico a sacrifício? Porque quando as minhas mãos trabalham pelo bem dos outros, não necessariamente eu vou ter um muito obrigado em retribuição. Às vezes, a retribuição vai vir na forma de perseguição, de martírio, de prego na mão. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantando paralíticos, curando enfermos e abençoando velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Sacro ofício. O ofício sagrado. Nós temos 2 ofícios. O da carteira assinada, ou do CNPJ, e o ofício sagrado. Sacro ofício. O sagrado é aquele que eu consagrei. Não, esse é diferente. Esse trabalho aqui não é igual ao outro. Nesse aqui eu não vou esperar lucro. Nesse eu não vou esperar nem obrigado. Nem gratidão eu vou esperar. Transpassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. Que coisa linda, né? A mão que consolou sangrou com os cravos da águia romana.
Senhora. Jesus pega, ele não precisa falar nada, né? Nossa, Tomé aqui, ó. Isso aqui é evangelho, Tomé. É fazer e sofrer para continuar fazendo. Porque enquanto o mundo não compreender o bem contido nas ações de um cristão, para fazer, o cristão vai sofrer. O dia que o homem entender, o homem, a humanidade entender, toda boa ação vai ser aplaudida. Mas enquanto não entender, Gandhi morreu com tiros. Luther King, tiros. John Lennon, tiros. Artistas, filósofos, religiosos, homens de bem, doam amor para o mundo, mas sofrem com o ódio do mundo. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos de esforço intensivo na charrua do bem. Receberam também feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. Olha, gravem isso, gente, ó. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. A parte mais difícil, a etapa mais difícil, não é aquela do sentir, não é aquela do pensar, é aquela do realizar. Então, eu vi as crianças na África, Tina. A visão das crianças sofrendo me causou uma emoção. Senti. Aí eu volto à África, eu tô lá no avião, volto da África, aquele sentimento começa a virar ideia. Como é que eu alivio aquele sofrimento? Até aí tá fácil. Quando é que fica difícil? Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Vai para a prática. A prática vai exigir duas coisas. Paciência com os ataques e as perseguições e paciência com a própria imaturidade. Kardec fala um negócio incrível no livro dos Médiuns. Quando ele vai falar assim, qual é o maior inimigo da doutrina espírita? Todo mundo acha que vai falar assim, o materialista, o ateu, ou então o católico de Barcelona com alto de fé. Não, ele fala assim, o maior inimigo do avanço da doutrina espírita é o espírita exaltado. O espírita afoito. Eu quero fazer, eu quero fazer. Para fazer, tem que ter também paciência consigo mesmo. Fazer com calma. Com capricho. Porque senão você corre o risco de ser afoito, exaltado. Oi? Passou. Foi muito bom você lembrar, porque é o caso do Paulo. Quando ele chega em Damasco, o entusiasmo, a exaltação dele com o cristianismo e a encontro com Jesus é tanto que a primeira providência, a primeira decisão que ele toma, ou seja, já tinha passado a fase do sentimento, já tinha passado a fase da ideia, ele quis ir para a ação. A pressa de ir para a ação, muito em função da ansiedade pelo tempo perdido, né? Já tinha 30 anos. Era tanta que a primeira coisa que ele fez, ir para a sinagoga de Damasco, converter todos os judeus. Eu vou salvar o mundo. Vou lá. Mas ele tomou tanta bengalada, tanta cajadada na cabeça, e voltou todo... Aí volta melindroso, né? Volta magoado. Aí foi falar com Ananias. O Ananias falou assim, irmão Paulo, calma. Vai para o deserto e pensa, medita, mas atuando, agindo. E ele vai viver com Áquila e Prisca, né?
pontear, digerindo aquele processo. Mesmo assim, ele volta para Jerusalém depois daqueles anos todos no oásis de Dan, vai para Jerusalém, o que ele faz de novo? Vai para a sinagoga de Jerusalém. Não, porque agora é agora. Agora é agora. Eu vou lá. Ninguém me segura. Eu vou. De novo a mesma coisa. Aí, de novo, vem o conselho do mais experiente, né? Aí Pedro fala para ele assim, Paulo, você está precisando de pensar mais um pouquinho. Aí ele vai para Tarso. Lá em Tarso ele fica anos morando numa grutinha e fazendo tapete de novo. Então, estão vendo? Mas também quando ele sai de Tarso, aí o Barnabé vai buscar ele, né? Ó, vamos agir. Aí ele chega em Antioquia. Vai para ação? Não. Ele perde a voz, a capacidade da oratória. Deus quer que ele fique de molho mais um pouco, Tina. Aí ele vai para o fundo do salão, sentar lá no fundo, e o máximo que ele fazia era ser anfitrião dos novatos. Chegava novato na casa, na igreja, e ele batia um papinho ali. Porque a primeira vez que ele tentou pregar, agir de novo, né? A voz, a oratória eram as mãos de Paulo, né? Na pregação. E ele se dá mal, porque ele gagueja. Então existe um processo também que tem que ser considerado de apuro do fazer. Então a cabeça pensa, o coração sente, mas se as mãos ainda não adquiriram destreza, a cabeça tem que pensar um pouco mais, o coração tem que sentir um pouco mais. Entendeu? Aí, André Luiz de novo, nosso lar. Quando o trabalhador aparece, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Não é você que vai atrás do serviço. Quando as mãos estiverem prontas, isso acontece com o André Luiz, porque ele desencarna. Primeiro que ele fica 8 anos no umbral. Depois, ele vai para a colônia e fica um tempão na condição de paciente. Paciente no duplo sentido, porque ele tem que ter paciência. Aquele momento em que ele começa a ver aqueles pacientes, né, regurgitando aquela gosma negra, né? E ele pega um balde, uma vassoura no mundo espiritual e ele, o médico, começa a limpar vomitado. É o momento em que o serviço apareceu para ele. Antes disso, ele chegou a marcar um encontro com Clarencio. Lembra disso? Que vexame. Ele ia lá, ele foi no ministro reclamar, cadê o serviço? Eu quero serviço. Calma, Paulo, calma. Aprende primeiro. Você tem uma ficha de médico. Ele achou que ia pegar o diploma dele do Rio de Janeiro e ia dar carteirada para agir. Não. Aprende com o enfermeiro. Com Lises, aprende com ele. Ele é veterano. Você é calouro, aprende com ele. Mas também, quando pega no serviço, não larga mais. Essa é a característica. A perseverança de Paulo. O que fez Paulo ser o vaso escolhido? A perseverança. O que fez Jesus ser pura luz? A perseverança dele com a terra, desde o primeiro dia em que, né, a concentração de gases e magmas e detritos constelares começaram a se aglutinar em torno de uma órbita e formar a massa geológica da Terra. Ali Jesus já estava. Olha, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Vida na Terra, a vida do protozoário surge há 1,5 bilhão. Então, entre a formação geológica da Terra e o surgimento do primeiro organismo unicelular, foram 3 bilhões de anos. É muita paciência e muita perseverança. Agindo, testando depois formas de vida diferentes, até chegar no homem. E depois do homem, ter a paciência de esperar o homem amadurecer. O homem se tornar anjo. E ele não vai descansar até que o último homem confiado a ele se torne anjo. Aquelas mãos não vão descansar.
Ufa! Bom, eu já fui para a parte final, mas pulei aqui o poema que eu queria encerrar com vocês, da Alta de Souza, que se chama Mãos. Está no livro Alta de Souza, capítulo 13. Harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela. Olha o tabu. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho. Não na existência mais triste ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda. De nosso coração vencendo espaços e aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos, como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Esse poema comenta o versículo, comenta a passagem inteira. Mãos e braços agindo são estrelas fulgindo, fulgor. São estrelas fulgurando, brilhando. Homem-luz, homem-sol. Jesus é o homem-sol. A luz dele vem do trabalho. E aí eu guardei para o final, sem legenda, sem comentário. Eu não preciso dizer mais nada. Eu acho que depois de tantos miudinhos especiais nos últimos meses, depois da viagem para a África, vou até abaixar aqui, ó. Acho que eu não preciso dizer mais nada sobre o Yod, sobre o Yad, sobre o número 10 da gematria cabalística. Mãos agindo, realizando, transformando vidas, amparando corações, socorrendo o sofredor. Finalizamos aqui o nosso último miudinho do ano.